a gravar. Estamos gravando. Eu peço que quem puder deixar as câmeras ativadas, deixem as câmeras ativadas. Vou compartilhar a telinha com vocês. Bora lá. Compartilhar. Tá aparecendo aí? Ok. Então, ok. A gente está começando agora a unidade 8, a lição 8. A gente viu semana passada sobre acciones impersonales con el verbo haber en el pretérito indefinido. Então, hubo, hubo lecciones la semana passada. Então, eu posso falar de maneira impersonal com o verbo haver no pretérito indefinido. A gente viu vocabulário de casa. E agora a gente vai começar com uma leitura. Eu pedi para vocês lerem dois textos, né? O texto 1, que é La gratitud, una virtud invalorable, né? A gente está vendo aí nos textos que está começando aí um crush, um casalzinho ali, né? Entre Pilar e Marcos. Tá rolando algo ali. E a gente está vendo agora nesse texto consertando uma cita a ciegas. Alguém gostaria de ler? Duas pessoas, um para ser Juan, o outro para ser Marcos. E tem a Pilar também. Seria legal se vocês conseguissem participar. Ou alguém lê comigo? Não, vai todo mundo fingir que eu estou falando sozinho. Oi, Ana Júlia, tudo bom? Não te vi entrar. Duda, quer ler comigo? Vamos ler, bora. Ativa o áudio aí. Isso. Vamos lá, eu sou o Juan, você é o Marcos, tá bom? Bate-papo. Me mandaram uma mensagem aqui. Tá, o Wesley quer falar, mas não tem como, porque ele tá sem microfone. Então vamos lá. Tá em prontidão aí, Duda? Posso ler, começar? Beleza. Não sei se esta ideia poderá dar resultados. Tranquilo. Hombre, él, además de ser guapa en una persona, es muy tranquilo y sensible. Ok. Podría encontrarme con ella y después ir al cine con ustedes todos juntos. Está puesta una película muy interesante y está aquí en nuestras pantallas. Podría encontrar, disculpa, entonces la haremos mañana por la mañana para ponernos de acuerdo, ¿vale? Vale, a película é muito entretenida, les garantizo. Então aí eles estão conversando, tá? O Juan, Marco, Pilar, e eles estão conversando sobre uma cita. O que é uma cita em espanhol? Vocês sabem? Cita é encontro. Então eles estão marcando aí um encontro às cegas pro Juan com a Daniele, se eu não me engano. Acho que é isso. E eles estão combinando de ir juntos no cinema. E lá na aula programada de vocês tinha umas questões para responder de vocabulário. Vou compartilhar de novo aqui. Em relação a esse textinho, que tem umas perguntas lá sobre o texto 1 e sobre o texto 2. O texto 1 eu não vou ler aqui porque ele é grandinho e não vai dar tempo. Mas, então, assim, eu estou corrigindo com vocês as aulas programadas, então, por isso que é importante vocês reverem as aulas para terem acesso às correções. Esses documentos das aulas programadas eu ia mandar para vocês a cada semana, mas eu estou achando melhor, vou mandar uma semana antes da avaliação, porque senão aqueles alunos que estão tendo dificuldade de responder em dia vão poder acabar copiando ou não tentando fazer, né, por conta própria. Então, eu vou disponibilizar esses documentos com as respostas um pouquinho antes da avaliação. Mas aqui nas aulas eu já vou corrigir com vocês. Então, vocês vão ter acesso de qualquer maneira.
Então, em relação ao texto 1, fala assim, subraye en el texto a palavra que significa apaixonada. E essa palavra é enamorada. Então, se a gente está apaixonado por alguém, se vocês aí estão com crush com alguém, você pode falar aqui, vocês estão enamorados de alguém. Subraye en el texto a palavra que significa linda, e é a palavra hermosa. E também um sinônimo é guapa. O que quer dizer guapa, que está nesse texto que a gente acabou de ler, 2, na parte 57. Guapa também significa bonita, linda. ¿Qué quiere decir la oración? Está puesta una película muy interesante e está aqui em nossas pantallas. Então, aqui eles falaram basicamente o quê? Que está no ar, está disponível um filme muito interessante e está aqui em nossas telas, pantallas de cinema. Pantallas são telas, tá bom? Então, aqui, primeira parte, eu estou disponibilizando um pouquinho com vocês a correção e eu vou mostrar aqui no slide, que no slide também tá algumas respostas. Então, vejam aqui, eu coloquei para vocês a correção do texto 1, né? São respostas de interpretação, é apenas ler o texto e tirar a resposta de lá, então tá aí. E também as respostas do texto 2. Vocês vão ter acesso a esse slide ainda hoje, né? Mas a aula programada corrigida daquele jeito só perto da prova. Então, vamos lá, galera. Vamos para o que interessa mesmo hoje, que é o pretérito imperfeito e o pronome indefinido. Então, abram seu livro comigo na página 53, por favor. Dale. Página 53. ¿Alguien puede leer para mí? Se utilizan los pronombres... Vamos lá. A Duda já leu comigo. Quem mais pode ler para treinar? Cauane, eu nem sei se você tá aí. Ana Júlia, vocês não aparecem. Fico triste, sozinho. Sim, a gente vai ver pronome indefinido e o pretérito imperfeito. São as duas coisas que a gente vai ver, Antônio. Você quer ler para mim? Lê aí para mim. Pode ser? Antônio? Daniel, João Pedro Fabiano, Mariana. Não, obrigado. Tá bom. Gente, vocês não participam. Aí na aula quer conversar, né? Quando é presencial. Tá bom, tô entendendo vocês aqui. Vamos lá, eu vou ler então. O Wesley tá aqui gritando, ele não tem áudio, então não dá para participar com lendo, né? Mas vamos lá, tudo bem. Se utilizam os pronombres indefinidos para hacer mención a personas o cosas de maneira vaga ou imprecisa. Por exemplo, quando não se sabe quem hizo determinada ação, se los utilizam. Então, para que eu uso o pronome indefinido? O próprio nome já fala, indefinição. Quando eu não quero citar nomes ou coisas, ou quando eu não sei sobre pessoas ou coisas, eu uso o pronome indefinido para me referir a essas pessoas ou coisas sem especificar exatamente do que eu estou falando ou de quem que eu estou falando. E aí, para isso, eu tenho os pronomes afirmativos e negativos. Os negativos, eles exprimem falta, né? Nada, ninguém, né? E os pronomes afirmativos, a gente expressa a existência de algo ou alguém, mas sem caracterizar ou definir. Alguien, algo, alguno. Vejam que a gente tem alguien e a gente tem nadie. Nadie é ninguém, tá bom? Nadie é ninguém. Então, a gente tem o nada e o nadie. Nada é nada, de coisas. E nadie é de ninguém, tá bom? Então, aí os exemplos. E aí o livro ele fala assim, alguno e ninguno sofrem na apócope delante de substantivos masculinos e singulares. Vocês já devem ter visto a apócope no ano passado com outra professora. Mas o que são apócopes? Apócopes são como que abreviações de palavras em determinadas situações. Então, por exemplo, a gente suprime o final da palavra. Por exemplo, aqui, alguno vai ser apocopado em algum.
diante de substantivos masculinos singulares. Então, algum aluno, algum auto, algum livro, algum caderno, algum lápis. Então, vejam, eu estou falando aqui de algum diante de substantivos masculinos no singular. Se for no plural, se fossem aqui, por exemplo, esse exemplo, algum aluno hizo la tarea, se fossem alunos, eu já não teria apocopado, seria algunos alunos hicieron la tarea. Então vejam que já muda. No, ningún aluno hizo. Tá bom? Então, nenhum, ele diante de substantivos, antes de substantivos masculinos, eu vou usar na forma apocopada. Apócope, né? La forma todo en español puede desempeñar tanto la función de pronombre como la de adjetivo, diferente de lo que ocurre en portugués, que presenta dos formas, tudo e todo. Então vejam que no espanhol eu não tenho tudo, eu só tenho todo. E esse todo, ele equivale aos dois tipos, tanto para tudo quanto para todo. Né? No caso, essas diferenças que a gente tem no português, por exemplo, aqui, olha só a frase que o livro nos traz. Ángel, te agradezco por todo. Como que seria isso no português? Anjo, te agradeço por tudo. Né? Então, o tudo com U é um pronome indefinido no português. Mas no espanhol não tem essa diferença. Por exemplo, olha a segunda frase. Todo el día fue un trabajo muy ajetreado. Ajetreado é tipo puxado, corrido. Todo el día, no português também seria todo o dia. Mas aí, nesse caso, tem uma função de adjetivo. Né? Então, vejam que no português eu tenho essas duas formas de tudo e todo. E no espanhol só tenho todo. Isso era, inclusive, uma das questões da aula programada. Né? E falava para a gente responder quais eram essas diferenças de tudo, uso do tudo, dos tipos de uso do tudo em relação ao português. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Sei que vocês não estão comentando, não estão falando, não estão participando. Mas alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida... Nenhuma dúvida. Tem? Não. Não? Beleza. Obrigado. Thank you por falar. Alguém mandou aqui aula. Nada e nada. Quem que rabiscou, não rabisca não. Eu tenho nenhuma dúvida. Perfeito, Antônio. Nenhuma. Como é nenhuma? Como Duda. Duda, não a Duda, Maria Eduarda. Mais Duda de dúvida. Quem que tá... Deixa eu... não escreva, por favor, na tela. Obrigado. Como dúvida é um substantivo feminino, eu não uso na forma apocopada. Então vai ser nenhuma e não nenhum. Ok? Tá certinho. Então vamos lá. Então, eu tenho aqui o exercício 1 da página 54. Abram comigo o livro na página 54. Vamos fazer juntos os exercícios para a gente poder praticar. Então, vamos lá. Daniel, pode falar. Você levantou a mão? Nada significa Professor. nada. Tá bom, Wesley, que mandou essa dúvida. Nada é nada. Pode falar, Daniel. Você vai corrigir os exercícios aí. Eu vou pegar meu estojo, espera aí um pouquinho. Tá bom, pega lá. Wesley, você me perguntou se nada é nada. Nada é nada, igual no português, tem o mesmo significado. A única diferença aqui, no espanhol, o ninguém é nadie. E às vezes a gente confunde, a gente às vezes vê a palavra nadie, né? E acha que é nada, na verdade é ninguém. Tá? Nadie significa ninguém, está relacionado a pessoas. E nada significa nada, como no português, e está relacionado a coisas. Então vamos lá, o Daniel foi pegar o estojo dele, vamos... Acho que ele já foi. Alguém pode ler a 1 aí para mim? Elige... Tá, vocês não vão ler hoje, né? Elige uma das formas apocopadas ou no para... Fala, Daniel. Você levantou a mão? Eu posso ler? Lê aí, por favor. Obrigado. Eu não sei ler muito bem espanhol, então só... Tenta, pode tentar.
Elige una de las formas apocopadas o no, para poner la idea de indefinición en las frases. Perfeito, pronúncia foi muito boa, parabéns. Aí, Letra A, o que você colocou? Ou você não fez ainda? eu coloquei un. Por quê? Porque ordenador é el ordenador, tá no singular e é um pronome, é um substantivo masculino. Então a gente vai usar que é a forma apocopada de uno. Perfeito. Na letra B, eu tenho aqui hombre nos ha indicado la verdad. Hombre é substantivo masculino, também está no singular, por isso eu vou usar a forma apocopada também. Algum, ok? Deixa eu, algum. Vixe, foi uma escrita errada ali no ninguno. Aqui, olha só o que acontece. Coche ninguno corre más que el mío. Él es muy bueno. Poxa, professor, mas coche é carro, ele tá no singular e ele é masculino. Por que eu não usei a forma apocopada? Ignorem esse i, ningunoi, foi a mais, é ninguno. Por que ele não está com a forma apocopada? Bom, porque ele foi depois do substantivo. A regra é para antes do substantivo. Se eu tivesse falado nenhum coche, se fosse antes, aí sim eu usaria a forma apocopada. Mas como veio depois, eu não uso. Tá? Igual aqui na letra D. Nenhum país. Como veio antes de país, que está no singular e é masculino, eu uso a forma apocopada. Nenhum país posee una economía tan estable como la nuestra. Una, no caso, economia é feminino, então eu não uso forma apocopada, né? Una. Ok. Vamos para 2. Ordena as frases posicionando corretamente cada término. Vamos fazer junto? O que vocês colocaram na letra A? Como que ficou a frase de vocês? A tradução literal de apocopada. A gente não tem esse termo no português, Antônio, que foi o Antônio que perguntou isso para mim, mas eu falo sempre que é como se fosse apequenada, tá bom? É como se eu tornasse apequenada, para a pronúncia das palavras não ficarem demais, não ter muita sílaba, muita vogal sendo pronunciada, eu encurto em determinadas situações para a fala ser mais fluida. Tá? O espanhol ele tem muitas regrinhas em relação a isso, para não ter repetição de vogal, não ter muitas consoantes e sílabas juntas, para que possa ser mais fluida a fala. Eu diria que é como se fosse apequenada, tá bom? Letra A, me que estão em roupas escaparate no gustan algunas. Quem que quer falar como que fez essa frase? Alguém? Quem que fez a letra A? Quem que fez o exercício 2? Com lápis. Tenta responder. O que você colocou? Ninguém quer falar? Então tá. Vou mandar uma mensagem aqui. Wesley. Wesley falou pro Antônio falar. Não, mas eu vou lá. Ninguém quer falar hoje. Ninguém quis falar semana passada. Vocês estão me deixando no vácuo mesmo. Letra A. Algunas ropas que están en el escaparate no me gustan. Escaparate é vitrine, tá bom? Vitrine. Então, algumas roupas que estão na vitrine não me apetecem, eu não gosto. Algumas aqui é o nosso pronome indefinido, né? Depois, letra B. Alguien aqui, porque el Barcelona del es el mejor dijo de fútbol mundo. E aí ficaria como? Alguien dijo que el Barcelona es el mejor equipo de fútbol del mundo. Então, alguém, né? Aí, nosso alguien, que é o nosso pronome indefinido.
C. Maneira para paso que él se comportara de algo aquella. Entonces, algo passou para que ele se comportara de aquella maneira. Então, vejam aqui, eu tenho dois conteúdos que a gente já viu aqui, né? Que é algo, que é pronome indefinido, e aquella, que é pronome demonstrativo, né? Então, são duas coisas que a gente já viu, que vocês têm que saber, viu? D. Agrada de, digo, lo, nada que. D. Diga. Posso falar o que eu coloquei na D? Fala. Coloquei nada que digo lo agrada. Eu acho que faltou coisa. Faltou um pouquinho. Porque olha como é que fica. Nada de lo que digo. Então, como se fosse assim, nada do que eu digo. Esse de lo é o do, né? O do que eu digo. Le agrada. Então, vocês tinham que usar todas as palavras da frase. Então, assim, nada de lo que digo le agrada. E aqui o nosso pronome indefinido é o nada, né? Eu coloquei só até a letra D para vocês tentarem fazer sozinhos, né? Até a letra G. E aí, qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo. Beleza? Vamos para número 3 também? Coloquei aí as duas primeiras para a gente poder ver mais ou menos como que funciona o exercício. Completa a frase seguinte usando nadie, que é ninguém, nada, que é nada, alguien, que é alguém, e algo, que é algo. Então, a letra A, como que ficaria? Quieres tomar algo? Quieres tomar. Tomar é bebida. Em bebida é a coisa. Então, vou usar algo, que é para coisas, né? No, gracias, no quiero nada, né? Então, tá aí. É muito parecido com o que a gente responderia e falaria no português. Hay alguien em casa. Então, tem alguém em casa? Então, eu estou perguntando sobre pessoas. Vou usar alguien, ok? No veo a nadie. Então, se eu perguntei sobre alguém, eu vou responder também com algo que seja relacionado a pessoas, que é o ninguém. E no espanhol é nadie. E é raro porque Pablo hace pouco me chamou por teléfono e me dijo que estava. Então, vejam aí. Eu respondi as duas primeiras. Tentem responder sozinho as duas últimas. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Vamos agora para o nosso pretérito imperfeito. Vocês já viram, né, sobre o pretérito imperfeito. A gente vai revisar para vocês relembrarem. Mas no sexto ano, eu creio que vocês já tenham visto sobre esse conteúdo. Então, tenho dois exemplos aqui de frase com pretérito imperfeito. Daniel, fala, amigão. Professor, tá ligado ali na 3? Vou voltar lá. Diga. As últimas duas. Então, tipo, as primeiras também eu tinha usado tipo, o Google Tradutor ali para poder entender melhor, por causa que tem algumas coisas no espanhol que eu não entendo. Uhum. Aí eu coloco para ver se tá fazendo sentido. Entendeu? Sim. E aí, funcionou? Eu vou falar então rapidinho aqui a resposta para você da C e da D. Como que ficaria a letra C? Hay algo que me preocupa. Tá bom? Hay algo que me preocupa. Então aqui tá falando sobre coisas, então é algo. E aí, que dices? Nada. Pienso em voz alta. Nem tô falando, não, nada, só pensei em voz alta. Então fica algo e nada. Algo e nada. E aí na letra D vai ficar assim, alguien sabe o pretérito indefinido nesta classe? E eles respondem sí, já lo sabemos. Então, alguien, tá bom? A letra D, alguien, porque eu estou perguntando se sobre pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui dois exemplos, né, sobre o pretérito imperfeito, que é muito parecido com o pretérito imperfeito do português. Inclusive, os usos e sentidos também são os mesmos. E eu tenho que, quando era joven, trabajaba em um laboratório. E los incas cultivavam maíz e papas. Maíz é milho, papas é batata. Então, aqui eu tenho o pretérito imperfeito e as suas formas de conjugação. Vejam que as terminações er e ir são iguais, né? Então, comia, bebia, comias, bebias, comia,
bibias, bibia, comia, bibia, comíamos, bibíamos. Então vejam que as terminações do er e do ir, elas são iguais. Já o ar, ela também é muito parecida as terminações com o português. A única diferença é que eu não vou usar ava com V. Na escrita vai ser com B. Trabalhava, trabalhabas, trabalhava, trabalhávamos, enfim. Vai ser com B. Então prestem atenção nisso. E aqui traz uns verbos irregulares principais, que é ver, ser e ir. Beia, beias, beíamos, beias, beiam. Era, eras, éramos, eras, eram, iba, ibas, íbamos, ibas, e aí por diante. Então vejam que eu trouxe aqui os verbos irregulares principais, que é ver, ser e ir, que a gente usa bastante, né, na hora de conversar, na hora de falar. Então, vocês têm que prestar atenção somente nas terminações, e os pretéritos regulares, eles são muito fáceis, muito simples. E eu coloquei aqui para vocês para que a gente usa, né? Se usa el pretérito imperfecto para hablar de acciones habituales en el pasado, en forma de lo que era normal en una época del pasado o de lo que se hacía habitualmente en determinada época de la vida, cuando era joven en aquella época antes. Então são coisas relacionadas ao passado, que eram comuns, que eram habituais, que aconteciam, ou momentos que duraram bastante tempo no passado. Então vejam, os aztecas se alimentavam de maíz e frijol, milho e feijão. Quando meu marido e eu éramos jovens, íbamos ao campo todos os fines de semana. Quando eu vivia em Buenos Aires, ia ao teatro todas as semanas. Então vejam, eu estou falando de coisas do passado que eram muito comuns, que eram bem habituais. E também se usa o pretérito imperfecto para descrever personas, coisas ou lugares em passado. E é aí que eu vou usar o meu verbo ser no pretérito imperfeito. Eu vi al ladrão, era alto. Então eu posso falar quando eu era niño, eu era muito feliz, eu era muito tranquilo e coisas do tipo. Então eu posso falar esta ciudad era mais tranquila antes, não havia tanta gente nem tanto tráfico. Então veja que eu uso o pretérito imperfeito para descrever situações, coisas ou pessoas. Beleza? Vamos praticar juntos? Abram os livros de vocês. Entendeu melhor agora, legal. Que bom. Então vejam que o pretérito imperfeito ele é muito parecido com o uso que a gente faz dele também no português. Vamos praticar junto? Abram os livros de vocês na página 56. Eu não vou corrigir aqui o número 4, porque ele é basicamente pretéritos imperfeitos regulares. É só vocês verem, termina em ar, então vai ser aba. Termina em ir, vai ser ia. Então, no número 4, vão ser verbos regulares, é bem simples, tá? E por conta do tempo, eu vou aqui corrigir a 5 e a 6. A 5, elige a forma adequada dos verbos irregulares en el pretérito imperfecto de indicativo. Então, eu dei ênfase na 5 porque são verbos irregulares, pode trazer mais dúvida. Então, vamos lá. Repetiu aí o éramos. Éramos muy amigos y hacíamos muchos paseos juntos. Tá bom? Então, éramos e hacíamos. Ustedes siempre decían e não diziam. Tá bom? Porque, por exemplo, alguns podem ter colocado diziam, porque em outros tempos verbais a gente muda o e pelo i. Por exemplo, eu digo, tu dices. Mas no pretérito imperfeito vai ser decían. Que poderiam estar aqui para que estudiáramos em equipo. C. Vos habías dicho que ellos harían las tareas. Então, se habíamos não cabe aí, porque habíamos é nosotros. Né? E o vos, lembrem que eu já expliquei no primeiro bimestre, mas o vos, ele se conjuga igual ao tu, menos no tempo verbal do presente. Mas em todos os outros tempos verbais, ele é igual ao tu. Vosotros ibais. Então, não é irias. O verbo ir, ele é um verbo irregular, né? Então, vai ser ibais. A decir la verdad al alcalde.
Ella siempre daba atenção a seus abuelos. Daba, né? Então não dava com V, né? Porque no espanhol é daba com B, B larga. Antes llovia e não lluvia. Por mais que seja lluvia o substantivo, o verbo, quando o verbo é conjugado, llover, vai ser com o e não com u. Então, llovia, mas que hoje, dia e mi ciudad. E G, quando eu viajava, sempre me encontrava com mis amigos. Então, isso aí é a correção do exercício 5, né? Prestem atenção aos detalhes, porque são nos detalhes que eu vejo que vocês acabam errando nos exercícios. Então, prestem atenção aos detalhes, essas escritas diferentes, uma letrinha já faz toda a diferença. E a 6, ela diz o seguinte: completa o texto conjugando corretamente os verbos. Então, a gente tem aqui la muñeca Lola. Muñeca é boneca. E também muñeca é pulso, mi muñeca, tá bom? Então, é boneca e pulso, depende do contexto. Vamos lá. Pus aqui para vocês, tudo conjugado. Alguém quer ler? Um pouco? Fala, Daniel. Vou ler, tá? Beleza, pode ler. Quando eu era niña, tinha montão de muñecas. Les ponía nombre a todas y me encantaba peinar sus cabellos. Casi todas mis muñecas eran rubias, pero yo tenía el pelo castaño. Luego quería una muñeca que se pareciese conmigo. Un día paseaba con mi madre en el centro y vi una muñeca en el escaparate. Pronto. Ok. Então, vejam. Escaparate, já falei, vitrine. Rúbias. Quase todas minhas bonecas eram rúbias. Rúbias é loira, tá bom? Loira. Vou seguir, então. En el mismo momento dije a mi madre que le quería. Era la más bella muñeca que había visto. Se llamaba Lola. Su pelo era largo, longo y castaño, como el mío. Además, ella hablaba, saiu escrito errado, aí o hablaba, veio um a mais, né? Hablaba, não abalaba. Hola, ¿qué tal? Y también se arriesgaba a dar unos pasitos. Mi madre, que en secreto estaba buscando un regalo para darme de cumpleaños, dijo que no podía pagar el precio de la muñeca. Ya me quedé muy infeliz, pero no quería decepcionar a mi madre. Sin embargo, al día siguiente, cuando yo no estaba con ella, se fue a la tienda y me compró la Lola. Fue el regalo de cumpleaños que más me gustó y hasta hoy la tengo guardada en mi habitação. Então, aqui a gente corrigiu os exercícios. Vocês têm as respostas também dos textos. Eu quero interromper aqui e vou projetar a aula programada para vocês, só para ver se tem alguma dúvida ali na aula programada. Então, vejam. Já respondi a parte 1. Na parte 2, os pronomes indefinidos, para a pergunta para que servem os pronomes indefinidos, está basicamente no livro, a resposta servem para mencionar coisas ou personas de maneira vaga ou impreciso, quando não se sabe a informação ou não se la quiere dar. E aí, escreva um exemplo de oração que usa o pronome indefinido para personas. E eu coloquei, alguém me dijo que tendremos vacaciones. Vacaciones é férias. Não estou falando que essa informação é verdadeira, tá? Eu não tenho essa informação. Algum chico me mandou mensagem. Faltou aí uma letra D. E aí a 2.4. Quais são os usos possíveis para a forma toda? Em que se diferencia do português? E foi aquilo que eu expliquei, né? Que no português tem tudo e todo. E no espanhol só tem o todo para ambos os casos, tanto para adjetivo como para pronome indefinido. E aí os outros, as respostas
como eu já acabei de dar, estão nos slides. Ok? Beleza? Gente, alguma dúvida aqui sobre o conteúdo? Deu para entender bem? Tudo certo? Alguma dúvida sobre as aulas programadas? Não? Bom, semana que vem nós não teremos aula na sexta-feira porque é feriado, mas vocês vão receber a aula programada do mesmo jeito. Mas eu fiz uma aula programada muito de boa, muito simples. Você tem uma dúvida sobre a 1.7. Então, vamos lá, Antônio, rapidão, antes que o tempo acabe. 1.7. Deixa eu ver qual que é aqui. ¿Qué quiere decir la oración? Está puesta na película muy interesante y está aquí en nuestras pantallas. Essa oração significa está puesta, tipo assim, ela está disponível, ela foi lançada, ela está no ar e é película, é um filme, então um filme muito interessante e está aqui em nossas telas. Pantallas é telas, tá bom? Ok, tirei a sua dúvida. A gente tem 1 minuto aí de aula. Perfeito. Então, vejam, semana que vem não temos aula na sexta, mas façam a aula programada e enviem da mesma forma. Ok? Galera, abração para vocês. Aproveitem o feriado, aproveitem para descansar. Obrigado por virem à aula, né? E aqueles que participaram também, obrigado. Beijão a todos, até mais.